piensa que ya pagó sus deudas judiciales? Yo ya pagué totalmente todas mis deudas judiciales y solo espero que mis compatriotas me perdonen y me den uma segunda oportunidade. Saudações, família! Imaginem isso, um cara que construiu um império aéreo de bilhões transportando o ouro branco para os Estados Unidos, comprou uma ilha nas Bahamas para suas operações e foi o cérebro por trás do cartel de Medellín ao lado de Pablo Escobar. Mas e se eu te disser que esse mesmo homem, Carlos Leder, voltou à Colômbia em 2025, livre após 34 anos de prisão em solo estadunidense, para lançar um livro bombástico e soltar revelações que podem mudar tudo o que você sabe sobre a era mais insana da Colômbia? Nesse vídeo exclusivo, vamos mergulhar na história e no retorno de Leder, da ascensão, passando pelas traições épicas com Escobar. Sim, ele chama o patrão de Caim por um motivo que vai te deixar de queixo caído. Se você curte histórias reais do submundo, deixe seu like, se inscreva no canal com o sininho ativado e clique no botão de hyper. Bora pro vídeo. Carlos Leder Rivas nasceu em 7 de setembro de 1940, na cidade de Armênia, na Colômbia, filho de uma mãe colombiana e um pai alemão. Ele é um ex-contrabandista colombiano, famoso por ter sido um dos fundadores da temida rede de Medellín, ao lado de Pablo Escobar. Pode-se dizer que ele foi o pioneiro absoluto no uso de rotas aéreas para transportar grandes volumes de mercadorias proibidas, sem grandes obstáculos. Inclusive, adquiriu uma ilha inteira para facilitar essas operações, enquanto outros líderes se limitavam a esconder pequenas porções em malas nos aeroportos ou por outros caminhos discretos, sem a mesma rede de apoio e planejamento que ele construiu. A partir do meio dos anos 1980, Leder começou a perder influência dentro da organização de Medellín. Seu jeito extravagante e a visibilidade constante na mídia irritavam os demais integrantes, principalmente Escobar. Além disso, os Estados Unidos aumentaram a cobrança sobre o governo colombiano para prender e enviar ao exterior esses chefes do crime. Em 1987, Carlos Leder foi detido durante uma ação policial na Colômbia e logo em seguida transferido para os Estados Unidos. Lá, ele enfrentou julgamento e recebeu uma sentença de prisão perpétua, acrescida de mais de 100 anos, pelo contrabando de pó, associação clandestina e lavagem de recursos ilícitos. No dia 16 de junho de 2020, os colombianos acordaram com a surpreendente notícia de que Carlos Leder havia sido solto após cumprir 34 anos de pena nos Estados Unidos. Aos 75 anos de idade, ele se tornou o primeiro líder colombiano desse tipo a ser enviado para julgamento naquele país. Assim que recuperou a liberdade, o ex-chefe embarcou em um voo direto para a Alemanha, sua terra natal pelo lado paterno. Em 28 de março de 2025, Leder desembarcou no aeroporto de Bogotá, vindo de Frankfurt, na Alemanha, mas foi retido imediatamente pelas autoridades, que investigavam uma eventual ordem de prisão em aberto contra ele. No entanto, antes de embarcar para a Colômbia, ainda em solo alemão, ele e sua equipe jurídica obtiveram um certificado oficial da promotoria, atestando que não havia acusações pendentes no país, nem qualquer associação com atividades ilícitas. A partir desse momento, Leder recuperou sua liberdade e tem passado esses dias explorando e se reconectando com as raízes colombianas. Ele revelou que o objetivo principal de sua volta era o lançamento de um livro intitulado Vida e Morte, o Cartel de Medellín.
uma narrativa pessoal que funciona como um balanço final de sua jornada no universo das operações clandestinas. Nela, ele busca esclarecer episódios polêmicos e cheios de rumores sobre os intensos embates do comércio proibido que marcaram a década de 1980. Sempre em busca de inspirar as novas gerações e alertar a juventude colombiana para que evitem as armadilhas e o imenso equívoco envolvido no comércio global de substâncias ilícitas. Entre diversas ocasiões, desde sua soltura e o retorno à Colômbia em 2025, Carlos Leder tem participado de várias conversas com a imprensa. Essas aparições servem como divulgação de seu livro e de relatos que geram debates acalorados, já que há quem afirme que certos episódios, amplamente conhecidos pela população colombiana, foram totalmente desmentidos por ele. Em uma delas, ele compartilhou com os jornalistas a imensa alegria de estar de volta à terra natal. Além disso, visivelmente emocionado e com os olhos marejados, ele se desculpou publicamente por ter se envolvido na rede de Medellín e por ter feito a escolha equivocada de integrar um grupo de empreendedores ilícitos que industrializaram o cultivo e o envio de produtos controlados. Pido perdón de haber pertenecido al cartel de Medellín, específicamente en el... Yo no cometí ningún acto violento, no intervine en guerras contra el Estado colombiano. Uma das declarações que mais chocou a todos foi quando ele afirmou, sem hesitar, que jamais atuou como executor de violência, apesar de ter gerenciado um vasto fluxo de mercadorias proibidas que movimentou fortunas incalculáveis, mas insistiu que nunca tirou a vida de ninguém. É uma versão poética, sem dúvida, mas trata-se de uma figura central na temida organização de Medellín, um grupo que espalhou medo e caos pela Colômbia. Dentre as inúmeras polêmicas, destaca-se o relato sobre como ele acabou sendo levado aos Estados Unidos, um capítulo repleto de reviravoltas e deslealdades típicas desse universo sombrio no país. Sua prisão foi um espetáculo de ação, com helicópteros sobrevoando e forças armadas em campo. No entanto, o verdadeiro responsável por entregá-lo às autoridades foi seu antigo aliado, Pablo Escobar, embora o próprio Escobar tenha negado veementemente qualquer envolvimento na transferência de seu parceiro por meio de uma carta pública. Fazia tempo que Escobar nutria antipatia por Carlos Leder. O que intriga até hoje é o fato de ele não ter optado por silenciá-lo de forma definitiva, como costuma acontecer com tantos rivais nesse meio. A ação das forças policiais nacionais na propriedade rural de Guarne, em Antioquia, culminou na detenção de Carlos Leder no dia 4 de fevereiro de 1987. De acordo com o depoimento pessoal de Pablo Escobar em sua obra Vida e Morte da Rede de Medellín, o homem que ele via como parceiro e confidente o delatou diretamente às autoridades, motivado por esse episódio. Leder, por sua vez, apelidou Escobar de Caim, em referência à traição bíblica. Recentemente, em declarações à imprensa, Leder enfatizou que nunca promoveu atos de agressão nem tem responsabilidade pela perda de um dos seguranças de Escobar, conhecido como El Rolo. Ele insiste que a deslealdade de Escobar veio de um contexto diferente. Conforme relatou, aliados como Paulo Correa, Alonso Cárdenas e Rodrigo Murilo foram removidos do cenário por determinação exclusiva de Escobar. Isso levou Leder a investigar discretamente, percebendo aos poucos o colapso interno da estrutura. Eventualmente, Pablo descobriu que ele estava a par de todos os detalhes sombrios. Tentou neutralizá-lo na icônica Fazenda Nápoles, mas o plano falhou. Pouco tempo depois, apenas 2 dias mais tarde, Leder acabou preso pelas autoridades em outra propriedade rural, bem no auge de uma celebração com sua equipe de proteção. Segundo a versão do próprio Leder, foi Escobar quem repassou informações precisas sobre sua localização exata. Daí veio o apelido de Caim. Em seu livro dedicado à sua trajetória no cartel de Medellín, ele descreveu como o antigo aliado evoluiu de um visionário brilhante para uma figura impiedosa e destrutiva. Além disso, admitiu que, já em 1986, ordenou a exclusão de diversos integrantes da rede de Medellín das operações. Me avisaron que a Pablo Correa habían tratado de secuestrarlo y
Después apareció el cadáver de Alonso Cárdenas y después Rodrigo Murillo. Los otros miembros del cartel, Pablo prácticamente acabou com o cartel. No entanto, a narrativa que toda a Colômbia conhece e que algumas testemunhas oculares relatam de forma distinta, sugere que Carlos Leder foi o responsável pela remoção drástica de El Rolo, o que precipitou sua própria transferência para julgamento nos Estados Unidos. Juan Pablo Escobar, em seu livro Pablo Escobar, Meu Pai, descreve um episódio vivido na Fazenda Nápoles, o coração das operações daquela rede criminosa. Segundo ele, os fatos teriam se desenrolado em fevereiro de 1987, logo após o fim de uma grande celebração a qual Leder fora convidado. O então líder invadiu o quarto de um dos principais protetores de Escobar, movido por um suposto ciúme. O homem teria paquerado uma jovem com quem Leder passara tempo durante o evento. Esse protetor, conhecido pelo apelido de Rolo, foi surpreendido por uma sequência de disparos de arma de fogo, preparado para reagir, mas sem chance. Isso ocorria em um período em que Leder era procurado intensamente por todo o país, ligado ao trágico fim do ministro da Justiça, Rodrigo Lara Bonilla. O incidente resultou na morte imediata do segurança. O ato de Leder provocou a fúria de Escobar e o desespero entre os convidados, que se esconderam sob os veículos blindados como única proteção. Nos dias que se seguiram, Escobar facilitou a entrega de Carlos Leder às autoridades. As memórias de Maria Victoria Renal, viúva de Escobar, ecoam essa versão, reforçando que Leder foi o autor da exclusão do segurança. Escobar, por sua vez, teria comentado abertamente sobre o episódio. Sobre o delicado tema da transferência para julgamento no exterior, em uma conversa reveladora concedida da penitenciária de Marion em 1991, Leder compartilhou reflexões profundas. Viemos de realidades opostas, moldados por heranças culturais bem diferentes, mas nos unia uma bandeira compartilhada, a resistência ferrenha contra a extradição. Não carrego inimizades reais, apenas opositores obstinados, contestadores e aqueles que espalham falsidades sobre mim. Reitero-lhe que tanto Pablo Escobar, tan brutal y violento como era, y mi persona, que era pacífico, pues él le hizo monumentos al Capone, yo le hice monumentos a John Lennon. Éramos como el agua y el aceite filosóficamente. Negocios, el dólar nos llamaba igual. Foi a resposta de Escobar à sua companheira. Contudo, conforme relatos colhidos de funcionários da Fazenda Nápoles, as desavenças entre os dois criaram rupturas impossíveis de reparar. Uma colaboradora descreveu que o tiro fatal contra El Rolo partiu de um surto de ciúmes de Leder, que o acusou de flertar com uma mulher de seu interesse durante o encontro, de acordo com o depoimento da testemunha. Escobar determinou que Leder fosse removido imediatamente dali, transportado de helicóptero para outra propriedade rural naquela mesma noite, conforme o testemunho de Alba Marina Escobar, sua irmã, e do próprio Leder. Eles mantinham uma amizade profunda e genuína, com cuidados mútuos, a ponto de Escobar supervisionar os exames médicos de Leder, conhecido como El Loco, para tratar a malária, uma doença que acometia o colombiano de raízes alemãs. Devido ao episódio, Pablo ficou profundamente irritado e os caminhos de cada um se separaram de vez. Ele avisou Leder de que não o resguardaria mais e que não manteria qualquer associação com ele dali em diante. Apesar disso, nas declarações mais recentes, Leder observou que, apesar de Pablo Escobar ser tão implacável e agressivo, enquanto ele próprio se via como uma figura mais serena, formavam uma dupla improvável, como água e óleo, filosoficamente distintos nos negócios, mas unidos pelo apelo irresistível do lucro. Escobar criou seu grupo ativista em Medellín, e eu organizei o meu em Armênia, ambos protestando contra o acordo de extradição. Será que isso ainda é considerado irregular? Embora sua visão sobre o tema permaneça inalterada, ele reconhece que nos dias atuais o mecanismo é plenamente válido. Na época em que fui transferido, porém, isso não era legalizado. Alba Marina Escobar também refutou a ideia de que seu irmão o tenha traído, entregando-o às forças da lei, uma vez que o enxerga como alguém de lealdade inabalável. Outro depoimento impactante veio do temido John Jairo Velázquez,
conhecido como Popeye, que revelou em suas memórias que Leder acabou sendo repassado a Pablo Escobar logo após a eliminação de Alias Rojo, um de seus colaboradores mais leais e próximos. Tudo se iniciou em uma agitada noite de comemoração, repleta de sons animados, bebidas e excessos controlados. Leder já fervia de raiva, porque Rolo, um dos principais aliados de Escobar, ousava se aproximar de uma mulher que chamava sua atenção. Incapaz de conter o ciúme por mais tempo, por volta das 3 da madrugada, ele se retirou para descansar ao lado dela. Foi nesse momento que Rolo cometeu um equívoco grave. Pediu a Orejitas, outro integrante da organização, que batesse à porta de Leder para solicitar uma porção de mercadorias ilícitas. Sem demora, Leder atendeu, jogou o pacote para fora e trancou a porta com fúria. Na manhã seguinte, enquanto Rolo se preparava para um banho rápido, Leder surgiu de surpresa, desferindo uma bala certeira em sua cabeça com uma arma longa, seguido de outro no ombro. Ele revelou que o chefe não determinou a exclusão de Carlos Leder, pois sua presença viva era mais valiosa para os planos. As equipes de segurança que atuavam em sintonia com a organização de Medellín alertaram Pablo Escobar de que seriam expulsos da cidade, já que não haviam realizado nenhuma detenção significativa. O líder reagiu com agilidade, dissipou as preocupações e decidiu repassá-lo. Foi desse modo que Escobar o entregou às forças federais estadunidenses, integrando uma barganha discreta para conquistar concessões no âmbito jurídico e amenizar a intensa vigilância que o oprimia na Colômbia. Leder nutria a esperança de que o episódio se encerrasse por ali, mas, para Escobar, as coisas tomaram outro rumo. O acontecimento expôs ao comandante da rede de Medellín os primeiros sinais de desequilíbrio emocional em seu aliado, e aos olhos de Escobar não existia ameaça maior do que um parceiro com a mente instável. Assim surgiu a resolução de traí-lo e transferi-lo para os braços da justiça norte-americana. Há quem defenda que Pablo Escobar era um homem de princípios firmes, mas, na verdade, o que o impulsionava de fato eram os ganhos financeiros, os empreendimentos ilícitos. No dia 4 de fevereiro de 1987, Pablo efetuou uma ligação de sua própria casa e coordenou com a DEA um cerco à propriedade rural de Leder em Guarne, Antioquia, local onde ele se divertia em uma celebração contínua havia 3 dias, o que o deixou alheio ao ruído dos helicópteros se aproximando. Ele logrou se esconder atrás de uma estrutura de alvenaria, mas um acesso de tosse o traiu, revelando sua posição. Ao ser localizado, escolheu se entregar sem resistência. Apostava na possibilidade de uma resolução amigável, como era comum entre os líderes colombianos, que frequentemente negociavam sua soltura em tempo recorde. Contudo, na manhã seguinte, o governo da Colômbia ratificou os acordos internacionais com os Estados Unidos, e sua remoção para o exterior se transformou em notícia de repercussão planetária poucas horas depois. Sobre Popeye, Carlos Leder o qualificou como um autêntico palhaço. Ele serviu como um dos coordenadores-chave na estrutura de Medellín, comandada por Pablo Escobar, e onde atuava como suposto segundo em comando. Suas declarações, repletas de amplificações e contradições, foram inúmeras vezes contestadas pelo grupo mais próximo de Pablo Escobar, que permanece vivo até hoje. Ao ser liberto da prisão em 2014, como tantos previam, optou por uma vida reservada. Pelo contrário, inaugurou um perfil no YouTube para reviver sua fase como braço direito de Escobar. Divulgava histórias com um viés quase recreativo, revelando sorrisos ou toques de ironia ao abordar capítulos densos e questionáveis de sua jornada. Na busca por destaque na mídia, multiplicou aparições em entrevistas, compareceu a diversos eventos e chegou a comentar temas políticos. Boa parte de seus relatos se repetia, colidia com versões anteriores ou carregava um tom de autopromoção, o que culminou em uma percepção negativa por parte de jornalistas, familiares de envolvidos e da audiência ampla, vendo-o como uma personalidade mais seduzida pela notoriedade do que por um remorso sincero, mesmo que ele se declarasse transformado. Seus trejeitos, cadência vocal
e estilo de exposição evocavam mais o perfil de um divulgador digital contemporâneo do que o de um ex-colaborador ponderado e contemplativo. Em uma conversa exclusiva para a revista Semana, Carlos Leder ficou atônito ao descobrir uma declaração antiga feita por Popeye. O ex-integrante havia alegado que Pablo Escobar destinou 5 milhões de dólares ao grupo M19 com o objetivo de orquestrar a invasão ao Palácio da Justiça. Leder reagiu com um choque imediato, afirmando que tal episódio jamais ocorreu na realidade. Ele relembra ter conhecido Popeye inicialmente como um mero condutor particular de Pablo, alguém que nem ao menos manejava armas de fogo com desenvoltura, e mais tarde como um novato em treinamentos de segurança. Além disso, ele ecoou opiniões compartilhadas por outras figuras próximas, como Juan Pablo Escobar, Nicolás Escobar e Roberto Elozito, todos concordando que Popeye agia como um verdadeiro bobo dentro da estrutura da organização de Medellín. Ele declarou que o sujeito era um verdadeiro palhaço, um tagarela inveterado, um contador de lorotas sem fim. Como é possível que alguém assim seja escalado para uma comissão dedicada à busca pela verdade? Ele enfatizou que jamais exerceu influência significativa nas escolhas e nos rumos daquela rede de Medellín. Essa história toda foi uma invenção de Popeye, que descanse em paz, mas, no fim das contas, era só um bobo da corte. E o que se vê em diversos relatos de quem convivia de perto com Escobar, incluindo declarações de seu advogado, Gustavo Salazar Pineda, é que o papel essencial de Popeye era entreter e arrancar risadas do líder, apesar de ter respondido por ações irregulares que o levaram a cumprir uma longa pena. Longe de ser o braço direito ou o executor de alto escalão que ele tanto se autodenominava. Além de seu jeito cômico, Leder acusa que Popeye distorceu a verdade em inúmeras ocasiões ao contar suas experiências, revelando que cerca de 70% ou 80% das declarações do ex-integrante foram fabricadas com o único propósito de lucrar financeiramente. Ele argumenta que Popeye não participou da maioria das ações ilícitas conduzidas pela rede de Medellín, mas se apropriava delas para chantagear indivíduos, ameaçando expô-los como cúmplices em episódios graves, caso não recebesse uma soma considerável em troca de silêncio. Do lado de Nicolás Escobar, sobrinho de Pablo e filho de Roberto Escobar, que se manifestou em uma entrevista recente, ele classificou Velázquez como nada além de um verdadeiro bobo da corte. Essa visão veio para contestar a fama de executor implacável que o ex-subordinado cultivava publicamente. Nicolás esclareceu que ingressar no círculo íntimo de Pablo Escobar demandava qualidades excepcionais e habilidades comprovadas. Já Popeye, por outro lado, se aproximou do grupo atuando como motorista pessoal de uma das companheiras mais próximas do líder. Ele se destacava por ser um conversador incansável, mas também por sua dedicação à leitura. Conforme relatou, Velázquez devorava com afinco os relatórios e arquivos que chegavam às autoridades judiciais, focados nas atividades da organização de Medellín, o que o capacitou a absorver esses detalhes e usá-los para se posicionar como uma engrenagem essencial nas manobras de Pablo Escobar. Nicolás ainda observou que nem mesmo o principal sobrevivente da liderança daquela rede na época, Roberto de Jesus Escobar Gaviria, cumpriu uma pena tão extensa quanto a de Popeye. Isso porque o ex-integrante revelou informações sobre inúmeras pessoas, transformando-se em um colaborador tão prolixo e hiperbólico que acabou complicando cada vez mais sua própria liberação. No entanto, ele agia de propósito, ciente de que, uma vez solto, enfrentaria retaliações imediatas e inevitáveis do mundo lá fora. Os herdeiros de Escobar garantem que Popeye não possuía qualquer traço de executor implacável, vivendo em um universo imaginário repleto de tramas criminosas. Tudo existia apenas em sua mente, e o relato que ele compartilhou com a Colômbia é uma fabricação completa. Suas narrativas variam do ridículo e cômico ao completamente surreal e inacreditável. Até mesmo Roberto Escobar, irmão do lendário líder, declarou publicamente que ele era apenas um motorista comum. Jamais atuou como braço direito de Pablo.
nem participou das decisões cruciais da organização. Cada declaração sua foi distorcida ou inventada para atrair olhares, distante da pose de comandante mafioso que ele tanto tentava projetar. Juan Pablo Escobar o evoca como o contador de piadas oficial no círculo de aliados de seu pai, um grupo informal de confidentes. Ele sempre o viu como apenas mais um entre os diversos protetores e coordenadores da rede, sem qualquer peso real nas decisões internas. Alguém que se sustentava em fabricações para inflar sua própria imagem. O que movia Popeye era a ânsia por holofotes, e o legado mítico construído ao redor de Pablo facilita que narrativas inventadas por qualquer forasteiro se encaixem como uma luva. Por sua vez, Juan Pablo tem dedicado sua trajetória a disseminar uma visão de superação sem retrocessos e de harmonia restaurada, vendo nas plataformas digitais e nas aparições públicas de Popeye uma forma de reabrir feridas para aqueles impactados pelas sombras do comércio clandestino. Juan Pablo Escobar, por ter compartilhado momentos tão próximos com seu pai, desfrutava de um privilégio único ao penetrar no coração das relações mais confidenciais de Escobar, algo inalcançável para qualquer outro. Seus pontos de vista ecoam em total sintonia com os de Roberto Escobar e de diversos ex-integrantes da rede, que todos concordam. Popeye encheu seus próprios relatos de exageros, tudo na ânsia por conquistar os holofotes e uma fatia maior de notoriedade. Pelo lado de Carlos Leder, é fato que ele foi transferido para julgamento no exterior em 1987, o que significa que, ao longo do período de maior influência da rede de Medellín, até o fim trágico de seu principal comandante, ele permaneceu detido, longe de qualquer contato com novidades ou envolvimento nos desdobramentos daquela estrutura. Conforme o próprio Leder observa, boa parte da juventude atual desconhece os princípios reais, as perspectivas autênticas e a essência verdadeira dos eventos que moldaram aqueles capítulos. Seu anseio mais profundo é compartilhar, em detalhes, sua visão pessoal de um dos momentos mais marcantes e turbulentos da trajetória colombiana. A narrativa que ele agora se propõe a desvendar é um testemunho direto e em primeira mão sobre o funcionamento daquela organização de Medellín, descrita como uma engrenagem implacável de conflitos, sob o comando de Pablo Escobar, a quem ele retrata como parceiro inicial, companheiro leal e, por fim, traidor inesperado. Com esse intuito, ele redigiu uma obra repleta de referências, fatos concretos e relatos vívidos sobre as entrelaces entre poder ilícito e política nos dias mais desafiadores da nação. E é justamente nesse ponto que ele traça um limite claro. Eu cruzei uma fronteira decisiva ao ser removido em fevereiro de 1987. O único episódio de conotação política ligado a Pablo Escobar, no qual eu atuei como o idealizador conceitual, enquanto seus colaboradores diretos cuidavam da execução prática, foi a perda irreparável do ministro da Justiça, Dr. Rodrigo Lara Bonilla. Isso aconteceu, se não me engano, em 1984. Minha transferência ocorreu em 1987. Então, todas as ações de confronto que Escobar promoveu após essa data, eu não presenciei, pois já não estava mais em território colombiano, enfatizou. Leder garantiu que, atualmente, é uma pessoa renovada e repleta de remorso sincero. Ele reforçou que viveu como um contrabandista ousado, com um jeito extravagante e cheio de aventuras, mas sempre evitou qualquer forma de violência. Alguém que agora admite o rumo equivocado que seguiu, cumpriu integralmente sua reparação à sociedade, carrega um arrependimento profundo e assegura que jamais voltará a trilhar esses atalhos sombrios. A mí me extraditaron en el 87, entonces todo lo que Escobar haya cometido de violencia después del 87, yo no estaba en Colombia, yo estaba preso en los Estados Unidos. Em sua conversa exclusiva com a revista Semana, Leder revelou os detalhes sobre o destino de sua vasta herança financeira. Ele possuía uma ilha nas Bahamas, adquirida por ele em pessoa, mas, logo após sua transferência para julgamento no exterior, o governo liderado por Obama a apreendeu e a leiloou por impressionantes 41 milhões de dólares. Todas as posses pessoais e as de sua família em Armênia
foram bloqueadas pelas autoridades colombianas, mesmo sem qualquer legislação de extinção de domínio vigente naqueles dias. Uma década mais tarde, com a aprovação de novas normas sobre o tema, esses bens acabaram sendo incorporados ao patrimônio público. De acordo com sua versão, daquela fortuna colossal não sobrou absolutamente nada. Após a detenção e a remoção para os Estados Unidos, cada elemento de sua riqueza evaporou por completo. Atualmente, ele confidencia que carrega apenas 1.000 euros no bolso e leva uma existência modesta, porém autêntica e sem amarras. No sé cuántas docenas de toneladas de cocaína pasaron por la isla. Yo compré la isla aproximadamente por $2 millones. Eventualmente el gobierno o los gobiernos van a confiscar esa fortuna. Y así me ocurrió a mí. La isla la confiscó el gobierno de las Bahamas. Até o momento, permanece um mistério o que impulsionou Carlos Leder a retornar à Colômbia. Ainda assim, seu defensor jurídico revelou que os parentes do ex-líder não foram informados sobre a viagem e que o anseio dele era simplesmente se estabelecer por alguns dias em Medellín. Recentemente, ele surgiu em um vídeo fresco que viralizou por diversas plataformas digitais, onde aparece saboreando uma autêntica bandeja paisa. Nesse registro, transmitiu uma mensagem clara: não deve nada às instituições oficiais, pois todas as pendências foram quitadas integralmente. O reaparecimento de Carlos Leder na cena colombiana tem provocado debates acalorados e opiniões divididas por todo o país. Sua soltura, após o esgotamento do prazo prescricional de sua condenação, é interpretada por parte do público como um lembrete doloroso da leniência que permeou certos trechos da saga do comércio clandestino fabricado na Colômbia. Por outro lado, há quem veja nessa postura dele, aberta a discutir o passado e disposta a auxiliar as forças estadunidenses, uma genuína tentativa de redenção e de iluminar capítulos obscuros da memória coletiva. Salve família! Chegamos ao fim dessa jornada insana pelo mundo sombrio do cartel de Medellín, com Escobar virando Caim para os olhos de Leder, até as mentiras de Popeye que viraram meme no submundo. Carlos Leder voltou para a Colômbia para contar sua versão, livre e sem um centavo daquelas fortunas bilionárias que evaporaram, mas com um livro que promete chacoalhar a história do narcotráfico colombiano. O que você acha? Redenção verdadeira ou só mais um capítulo de impunidade? Me conta nos comentários. Leder merece um perdão ou é só o sobrevivente mais esperto da matilha? Se essa história te deixou grudado na tela do início ao fim, se inscreva agora no canal. Ativa o sininho para ficar por dentro de todos os lançamentos e se você quer ir além, vire membro do canal. Como? Você ganha acesso exclusivo, conteúdos exclusivos. É o jeito perfeito de apoiar meu trabalho e entrar para o nosso grupo de investigadores do canal. Eu agradeço por ficarem até o final. Vocês são os melhores. Até a próxima. Galera, rapidinho. Se vocês curtem o conteúdo aqui do canal e querem dar aquela força sem gastar nada a mais por isso, prestem atenção nessa dica. Sempre que vocês comprarem qualquer coisa na Amazon, seja um livro, fone, celular ou até um cabo USB, usem o meu link de afiliado que está aqui na descrição. Quando você compra por lá, a Amazon me paga uma pequena comissão, sem mudar absolutamente nada no valor da sua compra. É uma forma simples e gratuita de apoiar o canal. E você ainda garante os produtos que já ia comprar. Então já sabe, né? Clicou no link da descrição antes de comprar. Você já está ajudando. Valeu demais!